Oi, gente, bom dia, tudo jóia? Mais uma quinta-feira, né? Estamos aqui juntos para essa live semanal que toda semana a gente se encontra recebendo temas durante a semana e fazendo escolhas daqueles mais que a gente acha que tem uma possibilidade e capacidade de abrangência maior de temas. Deixa eu, e portanto, dar condições de a gente falar mais e melhor. Deixa eu só colocar aqui o tema da live de hoje. Família de transtorno em crianças. Vamos lá, eu recebi esse tema e com a crueza dele já passo direto ipsiliteris a forma que eu recebi de sugestão. Então, quando a gente pensa sobre essa... Já estão chegando aí, Silvia, seja bem-vinda, Yasmin, quem mais? Pedro, seja bem-vindo, Pedro Faria, Cíntia, chegando mais pessoas. Vamos dar um tempinho aí enquanto o Instagram vai informando, né, que essa live começou. Já fixei o tema aqui, família e transtorno em crianças. O que acontece? Vou logo começando, porque aí essa live vai ficar gravada e, portanto, vocês podem, na sequência, voltar a assisti-la. Eu uso o tempo necessário para a gente poder falar sobre o assunto. Gente, primeiro pensar qual é a função da família e o que é a família, né? Esse é um primeiro ponto. É muito importante a gente resgatar o que é o sentido verdadeiro da família, o que é a família, a definição. Eu já coloquei isso em algumas outras lives, mas sempre que esse ponto nos chega, faz necessário a gente relembrar esse conceito. A palavra família vem do termo do vocábulo latino famulus, que quer dizer servo, né? Algumas traduções também trazem a palavra escravo, mas eu prefiro a expressão servo. Aquele que serve. Família é um serviço. Família é uma instituição, mas uma instituição que tem a finalidade última de servir. E a família serve, vamos dizer assim, em dois sentidos básicos. Primeiro, no sentido privado, próprio, específico dos seus membros. E segundo, no sentido público, que se trata de uma instituição que tem por serviço preparar cidadãos, políticos, pessoas que vivem na polis, nas civitas, ou seja, o espaço público. Então, primeiro, uma família serve aos seus membros, serve ao casal, serve ao pai e à mãe quando se tem filhos, mas antes dos filhos serve ao casal. Porque a família se dá através do casamento. Então, o casamento, o casal, se constitui a partir de um tripé, o tripé da cooperação, da convivência, da cooperação e da reprodução. É o sentido de prole. Então, aquele casal em união decidem se constituir uma família e começam a conviver juntos, a cooperar, né, juntos, e a construção de uma família com o desenvolvimento de sua prole, dos seus filhos. E ao chegar esses filhos, essa família servirá não mais somente ao casal, mas servirá também ao casal e à família.
Dito isso, nós temos um ponto de partida. O ponto de partida de que nós temos uma instituição a serviço das pessoas, a serviço dos seus membros. Qual o serviço que nós temos enquanto casal e enquanto família de prestar? O serviço do cuidado, o serviço da atenção, da ocupação com o outro, da dedicação. Então, esses são alguns pontos fundamentais que se espera e que se tem em uma família. Então, ela serve para oferecer as condições ambientais suficientes para que as pessoas que nela estejam possam se desenvolver plenamente. Para que a vida não seja vivida de modo isolado e atomizado, porque a nossa natureza não é uma natureza de isolamento. É uma natureza de conexões, de vínculos. Então, nós precisamos do outro para poder realizarmos-nos como pessoa, como alguém. Então, nessa relação com o outro, em família, nós servimos mutuamente na colaboração, e aí entra o princípio da cooperação, da colaboração para a realização da vida plenamente, um com o outro. E isso começa no casal. Acontece que quando nós não temos essa finalidade última alcançada, desse serviço baseado no cuidado, na atenção, na criação das condições de possibilidade para o desenvolvimento das pessoas que estejam aí nessa família, nós vamos ter transtornos. Transtornos individuais, transtornos para a vida dos indivíduos que estão ali presentes naquele contexto familiar. Portanto, a gente vai ter uma dificuldade e uma inviabilidade parcial ou plena da realização da vida dessas pessoas que estejam nessa família. E se essa família já for constituída com filhos, né, se esse casal já tem um filho, esse filho enquanto criança, mais especificamente, nós vamos ter uma série de transtornos envolvendo essas crianças. Transtornos que vão desde aquelas dificuldades no amadurecimento e no desenvolvimento dela, como também transtorno no sentido de essa família não servir para oferecer os cuidados mínimos de não violência, né, por meio do abuso e da negligência, e, consequentemente, a incapacidade de promover a segurança e as condições para que essas crianças venham a se desenvolver. Então, nós temos aí, logo de cara, uma necessidade de entendermos qual é o papel da família, o lugar da família, nessa conjuntura, no que significa esse cuidado para essas pessoas, como um serviço prestado ao outro, e como esse serviço, a responsabilidade de principalmente cuidar das crianças. Por que cuidar das crianças? Porque as crianças estão vulneráveis por não terem as condições suficientes de se autoprover, de se autoproteger, de se autodirecionar, de se autodeterminar, precisando de um guia, de uma orientação. E quem faz essa orientação e quem guia essas crianças são os filhos. Bem, nós que trabalhamos com crianças e com psicoterapia infantil, percebemos nitidamente que quando as crianças nos chegam com problemas, na maioria esmagadora das vezes, esses problemas estão vinculados a
constituição dessa família, a dinâmica dessa família. De fato, quanto à verdade, despertar infância. Conceito simples, sim. É verdade, conceito simples, mas muito esquecido nos dias de hoje. E é por esquecer esses conceitos que nós não mais temos a consciência do que, ou essa consciência está muito fragilizada e por isso muita coisa se perde, do que é a família. Porque o que é que acontece? As pessoas têm uma visão muito caricaturada de família, ou mesmo distorcida, inclusive porque essa distorção ela é intencional. Nos últimos 50 anos, 60, 70 anos, há uma agenda posta de forma sistematicamente organizada no sentido de desfazer-se da família. O processo do que eles chamam de desfamiliarização. Né? Há uma busca por desfamiliarizar, desconstruir e desnaturalizar as coisas. Né? Claro, vamos sim, Marina. Mariana, desculpa, Mariana. Vamos. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer a gente se organizar no live. E assim, de fato, Mariana, eu tenho percebido você sempre por aqui. É um prazer lhe receber, é um prazer estar com você aqui, abrilhantando e qualificando esses meus encontros semanais aqui com essas lives. E como você estava dizendo, esses conceitos, eles são simples, mas estão deveras, infelizmente, esquecidos, mas esse esquecimento ele é intencional, como eu estava colocando. Porque se eu perco a consciência e a compreensão do que é, né, a família, a gente vai perder toda a orientação e do que realmente se trata a família, qual a finalidade, qual o serviço que ela precisa oferecer. E é impressionante como os casos que a gente recebe na clínica de crianças que muitas vezes nos chegam, crianças e adolescentes que nos chegam com algum tipo de dificuldade, não chega a ser necessariamente transtornos, mas sofrimentos, dificuldades. Em muito a gente vai encontrar as raízes e as origens desse sofrimento dessas crianças nas suas famílias, na forma como elas são organizadas ou desorganizadas, né? Então essas famílias acabam por perder essa consciência e o conhecimento, ou não terem o conhecimento do que elas se tratam, elas não alcançam a finalidade última de cuidado e de promoção à realização plena da vida de quem está nela inserido. Porque vamos pensar que num casal, o esposo, o marido, tem por finalidade garantir a realização plena da sua esposa. E a sua esposa tem por finalidade garantir e trabalhar para que o seu esposo realize plenamente a sua vida. Estão ali ladeados, convivendo e cooperando para essa finalidade. E é claro que as suas potências levam, inclusive, à possibilidade de realização de uma finalidade biológica intrínseca, que é a reprodução. Então, ambos viabilizam que realizem-se na reprodução e, consequentemente, na acolhida de mais uma vida, que aí é quando chegam os filhos. E agora esses dois, além de cuidarem-se mutuamente, de modo primacial, agora passarão a cuidar e favorecer e viabilizar a realização da vida desse pequeno que está chegando. Quando isso, por alguma razão, não acontece, nós vamos ter uma série de comprometimentos nesse sentido. E a família tem muita participação
tanto no adoecimento, quanto também na cura dessas crianças, né? Só alguns pequenos ajustes e algumas pequenas orientações que muitas vezes acontecem entre uma sessão e outra com os pais já ajudam muito na reorganização e na dinâmica interna daquela criança, que agora passará a conviver num ambiente familiar mais propício aos cuidados e à atenção que ela necessita. Quando na faculdade a gente tinha uma ideia, isso não é de todo verdade, tá certo? Mas existe verdade nessa afirmação, de que quando a gente recebia uma criança no consultório, na verdade a gente não estaria recebendo a criança, estaria recebendo os pais. Então não seria um problema da criança, seria um problema primeiro dos pais. Isso não é verdade, mas de um todo isso também não deixa de ser verdade. Não é verdade porque é uma demanda da criança, a gente tem que entendê-la e recebê-la como alguém, e alguém que está passando por algum nível de sofrimento. Sim, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, de fato, esse sofrimento é dos pais. Não porque os pais sentem somente ele através dos filhos, mas porque eles também carregam, de alguma forma, alguns elementos que dão origem àquele sofrimento daquela criança. Seja vamos dizer assim, uma experiência, um conteúdo mal elaborado internamente, ou do pai ou da mãe, ou um conteúdo mal elaborado entre o casal, portanto, no interior daquela família. Muitas vezes, conflitos entre os pais que são presenciados pela criança, ou mesmo que são vivenciados, não necessariamente presenciados. Por que eu estou colocando essa diferença entre vivenciado e presenciado? Porque não necessariamente a criança vai presenciar um conflito, mas mesmo sem presenciar esse conflito, ela sente que o ambiente não é um ambiente tranquilo, em paz, sem harmonia. Alguma coisa vai ficar ali no ar que não vai oferecer o conforto pleno dessa família e, consequentemente, desse ambiente para essa criança. De modo que os pais acabam, de certa forma, também trazendo a gênese desse problema, e de fato esse problema estaria com os pais. Como resolver situações que envolvem os desarranjos e até a não organização saudável dessa família, e, consequentemente, oferecer às crianças um ambiente tranquilo, saudável e pleno, para que elas possam se desenvolver de modo tranquilo, saudável e pleno. Primeiro, olhando os adultos, porque essas lives eu faço para adultos, eu não estou fazendo para criança, né? Nem para a criança estar assistindo isso. Faço para os adultos. Então, é primeiro a necessidade dos pais olharem para si, para o casal olhar para si, e começar a fazer reflexões sobre a qualidade da sua relação, a qualidade do seu vínculo com o seu companheiro, com a sua companheira, com o seu esposo, com a sua esposa. E pensarem sobre essa qualidade e o que estão oferecendo aos seus filhos. Os seus filhos estão vivenciando o quê? O que é que você está dispensando? Qual o ambiente você está oferecendo aos seus filhos, a essas crianças? Que pai você está sendo? Que mãe você está sendo? Que casal você está compondo para os seus filhos? E como otimizar, melhorar esse casal, para assim fazer com que essas crianças possam ter condições saudáveis para esse amadurecimento, para esse desenvolvimento, né?
essas perguntas são fundamentais, por quê? Porque essas perguntas vão qualificar ou não, né, essa família. Se elas forem feitas e forem respondidas de modo saudável e a contento, vai melhorar essa qualidade, vai qualificar. Caso contrário, você não vai ter nenhuma implicação, nenhum envolvimento, nenhum investimento, ou pouco, ou insuficiente, né? E eu gosto desse termo, insuficiente, porque vai ao encontro do conceito de mãe suficientemente boa, de pais suficientemente bons, que o Winnicott faz, né? Que ele traz a sua teoria. E que a gente não precisa ser o pleno, no sentido de ser o perfeito, o absoluto. Não vai conseguir ser o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, isso não existe. Mas nós podemos ser o pai e a mãe suficientes para o desenvolvimento e o amadurecimento pleno dos nossos filhos. Isso aí nós precisamos ser. Nós temos a necessidade de seguir e perseguir essa orientação, de sermos o suficiente. Para isso nós temos que nos dedicar às nossas famílias, entendendo qual o conceito delas, entendendo o que é que significa essa família. E qual a importância dela nas nossas vidas, o cuidado que nós temos que ter com essa família e o cuidado, consequentemente, para que esse ambiente possa ser oferecido da melhor forma possível a essas crianças. Há pouco Mariana colocou o quanto esses conceitos eles são importantes, mas são esquecidos. São mesmo, são esquecidos. Na verdade, eles não são nem ditos, nem lembrados. Pouco se fala, ou quando se fala de forma precária sobre a família. Fala-se muito através de jargões. Família é tudo. Família é um presente de Deus. Família é isso, família é aquilo. Mas espera aí. E o que é de fato, de verdade, efetivamente? Como eu expliquei no início dessa live, né? Sabendo do que de fato se trata a família, sabendo que essa família não devidamente organizada e não devidamente prestando-se a esse serviço, ela vai oferecer condições de transtorno a essas crianças. Simone está perguntando, o senhor sugere que os pais vão juntos ao atendimento? Sim. Sim. Por exemplo, Simone, o que é que acontece? Quando eu atendo crianças, o primeiro encontro que faço é com os pais, né? E de preferência juntos. Eu convido para que eles venham juntos. Por alguma impossibilidade ou por alguma diferença na dinâmica da vida deles, é possível que um seja atendido, mas que logo na sequência o outro possa ser atendido também, porque essa criança tem pais e esses pais precisam estar implicados. E inevitavelmente vai ser necessário que em uma sessão, não só uma, né, mas que nas sessões os pais venham juntos, para inclusive poder avaliar a qualidade daquela relação, né? E, mais uma vez, quando a gente está tendo crianças, é necessário que esse acompanhamento dos pais sejam constantes, sejam contínuos. Pelo menos uma vez por mês eu ouço esses pais. Há situações em que se faz necessário ouvi-los em separados, né? Ouve os pais juntos, mas existem situações em que, peraí, deixa eu ouvir só esse pai aqui. E deixa eu ouvir só essa mãe aqui. Quem essa mãe é e quem esse pai é. Porque aí eu vou poder colher elementos da individualidade de cada um deles. E que certamente esses elementos estão presentes naquele contexto daquela criança que eu estou atendendo. Então é sempre necessário, importante,
que os pais estejam implicados no processo psicoterapêutico dos filhos, né? Porque a cura, a recuperação dessa criança vai depender muito da qualidade dessa relação. Eu que agradeço pela pergunta, Simone, e fico feliz em você poder estar aqui participando e interagindo conosco. E como eu estava dizendo, nós enquanto psicoterapeutas, precisamos muito da implicação e da contribuição desses pais no decorrer do processo, né? Isso aí é algo que é fundamental na psicoterapia. Bem, mas é isso. Então, cuidemos das nossas famílias, saibamos do que elas são constituídas, qual a finalidade delas, para que a gente possa oferecer da melhor maneira possível condições para o amadurecimento e o desenvolvimento das crianças, e que não seja contexto de transtorno ou de mal-estar, mas sim contextos de acolhimento, de paz e de tranquilidade. Mesmo que nos conflitos que são necessários e próprios da vida, mas que eles sejam suportados, devidamente suportados. Gente, obrigado pela atenção de vocês. Essa live vai ficar gravada como ficam todas as outras. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês em alguma coisa. Se precisarem, eu estou aqui à disposição e podem fazer perguntas, né? E espero que vocês tenham um excelente finalzinho de semana. Começa a partir de amanhã. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.